Muito bem, pessoal. Esse vídeo vai ficar gravado depois no YouTube e eu vou começar essa nossa apresentação já pelas minhas considerações pessoais. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Régio, sou psicólogo clínico, eu sou especialista em psicologia da saúde, tenho especialização em dependência química, sou coach integral sistêmico, pessoal e empresarial e sou palestrante do Poder da Ação, um dos grandes cursos que tem pela Febracis. Sou ministrante oficial habilitado para dar essa palestra e este curso. Muito bem, hoje nós vamos falar uma das 3 lives que nós vamos fazer. São 3 etapas que nós vamos desenvolver deste processo. Esta primeira live nós vamos falar sobre visão criativa. A segunda live nós vamos falar sobre pensamento organizado. E a terceira sobre atenção controlada. Então, quando nós falamos sobre desenvolvimento pessoal, quando nós falamos sobre estratégia de enfrentamento, quando nós falamos sobre sair do seu estado atual e ir para o seu estado desejado, nós precisamos trabalhar muitas informações, precisamos trabalhar uma série de recursos e características pessoais. E o que nos trava muitas vezes é justamente este processo. Então hoje o que nós vamos falar? O que é princípio da visão criativa? Quando nós pegamos algumas características do ser humano, que é o desenvolvimento de algumas situações em que você precisa se desenvolver pessoalmente, você precisa trabalhar o seu desenvolvimento pessoal. E aí nós falamos do que é a criatividade. Então conhece-se hoje algumas variáveis dessa criatividade. Hoje nós vamos trabalhar sobre os princípios da visão criativa, a imaginação sintética e a imaginação criativa. Esse processo. Ô meu irmão, tudo bom? Tranquilo? Olha a Chanel chegando aí, que legal, que gostoso. Seja muito bem-vindo, obrigado pela consideração, obrigado por ter vindo aí. Bom, dando continuidade, depois eu dou uma repassada, que esse vídeo ele vai ficar gravado depois para quem quiser rever todo esse processo. Então nós vamos lá. O que é uma visão sintética? Por algumas anotações aqui. Quando nós temos uma imaginação sintética, quando nós temos a possibilidade de combinar ideias, projetos, planos e fatos de forma diferentes do tradicional, nós conseguimos identificar o quê? Exatamente aquela possibilidade de pegar uma ideia, um processo, transformar, melhorar e apresentar esse processo, apresentar esse resultado, um produto, um serviço que é criado. E muitos produtos, muitos serviços que existem hoje são criados exatamente dessa forma. Então, basicamente, essa imaginação sintética é basicamente o resultado do conhecimento antigo dado uma roupagem nova, dado uma aplicabilidade nova. Vamos citar alguns exemplos. Hambúrguer gourmet. O que é um hambúrguer gourmet? Nada mais é do que o velho e bom hambúrguer, que foi desenvolvido já no passado pelo McDonald's, e nós adquirimos essa tecnologia, foi trazida para o Brasil há pouco tempo. Isso eu digo pouco tempo, anos e anos, mas enfim. Então, nada mais é do que o próprio hambúrguer tradicional, dado uma roupagem nova, dado uma melhorada e apresentado novamente como hambúrguer, pura e simplesmente. Nada mais do que isso. Se nós colocarmos o serviço de self-service, o que é o self-service? É uma avaliação, é uma diferenciação do processo de um restaurante normal, de um serviço de um restaurante normal, em desenvolver o trabalho de oferecer comida, oferecer o seu produto principal, que é a refeição. Então, antigamente você ia para os restaurantes, ia se alimentar tradicionalmente, sem problema nenhum, mas você tinha aquele à la carte. Você não tinha self-service, você não tinha rodízio, não tinha outros recursos. E o que acontece neste processo? Você acaba desenvolvendo algumas variantes, algumas variáveis de tudo aquilo que é um produto em si. E isso você vai dando uma roupagem nova. Você tem outros exemplos. Delivery, o próprio Uber. O
próprio Uber é um serviço que muita gente fala, nossa, foi uma sacada de gênio. E na realidade, ele nada mais fez do que aprimorar o velho e bom serviço de táxi, que já existe há séculos praticamente. Né? Se considerar a década de trabalho, no tempo dos colcheiros e tudo mais, já existe há muito tempo. Então, quando nós falamos de imaginação sintética no desenvolver, olha quem está aí, muito obrigado pela participação, minha querida. Quando nós falamos sobre a imaginação sintética, nós falamos em uma nova roupagem, uma forma de você melhorar aquilo que já existe, assim como foi dos carros também, né? Desde Henry Ford, quando foi desenvolvido os carros, o que eles fizeram? Eles foram pura e simplesmente sendo aperfeiçoados, então não houve uma grande criatividade. Houve uma evolução de uma ideia criativa que já se desenvolveu e este processo já está em andamento. Tá? Então é uma evolução. Agora, quando nós falamos sobre imaginação criativa, diferente da imaginação sintética. Imaginação sintética é a velha roupagem, tá? É uma roupagem nova que você dá a uma ideia antiga. Quando nós falamos da imaginação criativa, aí sim, aí nós começamos a trabalhar um processo de desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços. Eis a grande diferença. Aí é que nós começamos a perceber quem são os grandes homens, quem são as grandes empresas que desenvolvem esse processo. A habilidade de perceber e interpretar novas ideias é de onde nascem as grandes soluções. E a imaginação criativa ela é muito menos utilizada do que a própria imaginação sintética. É muito simples você pegar um produto e melhorar. Agora, criar, desenvolver um novo produto, esse é o pulo do gato. Esse é o X da questão. E poucas pessoas tiveram essa habilidade. Vou citar alguns exemplos a nível internacional e também a nível nacional. Nós tivemos Thomas Edison. Ele teve uma habilidade, uma condição de identificar, através da ciência, que existia uma possibilidade de ligar uma lâmpada, acender uma lâmpada através de filamentos. Então ele teve o quê? Uma imaginação sintética. Porque a informação, o conceito já existia. O processo de ligar já era conhecido, então não teve a grande criatividade. Qual foi a sacada maior de Thomas Edison? Ele percebeu que da forma que ele estava fazendo, não dava certo, ele não conseguia, não tinha experiência, conhecimento o suficiente. E aí ele colocou a sua imaginação criativa para trabalhar. E ele foi buscando outras alternativas. E pasmem, por incrível que pareça, ele conseguiu desenvolver essa habilidade observando outras coisas que não tinham absolutamente nada a ver com o processo. Então, você precisa ter essa capacidade de abrir a sua mente para o novo, para o diferente. Você não pode ficar travado somente em algumas coisas. É preciso você dar abertura a alternativas. Henry Ford. Henry Ford, todos conhecem, pelo menos a maioria, foi o grande precursor dos carros populares. Ele acreditava que era possível colocar uma máquina para rodar sem ser puxada por cavalos, né? E ele conseguiu desenvolver isso, mas a sacada dele talvez não tenha sido o carro em si. A sacada dele, a grande sacada que deu o diferencial em toda a indústria, em todo o processo, foi a possibilidade de trabalhar com linha de produção. Isso veio a redução de custo, isso veio aumento de produtividade, isso também melhorou a qualidade, porque ele fazia todas essas avaliações e fazia as reaplicações do processo. Então não tem como dizer que uma identificação de uma imaginação sintética agregado a uma imaginação criativa não tem como não dar resultado. Ela é perfeita, mas ele não se deixou abater pelas falhas. Ele foi atrás de buscar soluções, ele encontrou alternativas, ele conseguiu desenvolver muitos aspectos positivos sobre esse assunto. E assim ele foi desenvolvendo e foi trabalhando, mas ele deu abertura para quem? Para a imaginação criativa. Temos outros anúncios. McDonald's. McDonald's não inventou o lanche, né?
Como nós conhecemos, o hambúrguer, tudo isso não foi inventado pelo McDonald's. Ele simplesmente adaptou um processo de lanches que eram servidos de forma convencional, tradicional, assim como todo o processo de lanches que era antigamente desenvolvido. E ele fez o quê? Aproveitou a ideia, aproveitou o processo de Henry Ford, linha de produção, estudou essa metodologia e foi trabalhando com este processo. Então é muito fácil hoje a gente olhar este processo e dizer, olha, tranquilo, foi fácil, criou, fez, aconteceu, mas não. É uma coisa que nós precisamos trabalhar, esse desenvolvimento. E desenvolvimento pessoal diz muito respeito ao que eu quero, aonde eu estou, para onde eu vou, como eu vou desenvolver todo esse processo. Tá? Então, ter uma visão criativa, desenvolvida, você precisa fazer um esforço e não desistir de todos os processos. Né? O Walt Disney também é outro exemplo de pessoa que utilizou da sua criatividade sintética, da visão sintética, né? Imaginação sintética, ou seja, o básico, e ele gostaria de trabalhar todo o seu desenvolvimento em cima de um parque temático, mas ele foi desacreditado. Muitos e muitos empresários não acreditaram no processo dele. Por quê? Não existia nada para dar como exemplo, dizer, olha, vai dar certo esse processo, isso é fácil, isso é prático, sem problema nenhum. Isso aqui funciona. Não tinha. Então ele precisou desenvolver o que? A visão criativa de futuro. Ele precisou olhar para o futuro e identificar que é possível sim. É possível trabalhar, é possível desenvolver, é possível acreditar. Basta que você coloque algumas coisas em práticas. E isto é funcionabilidade. E nós temos exemplos aqui no Brasil também. Separei o exemplo do Silvio Santos. Muitos não olham para o Brasil, os grandes empresários que nós tivemos aqui, as pessoas que foram fabulosas no seu processo. Né? Elas simplesmente são esquecidas ou são dados valores a outros, porque não foram identificados, não foram registradas essas informações. Mas diga-se de passagem, Silvio Santos, um homem que saiu de vendedor, camelô, desenvolveu a possibilidade, a ideia de montar uma rede de TV. Antes disso ele montou o quê? O Baú da Felicidade. Existia? Não tinha Baú da Felicidade, não existia esse sistema de trabalho, não existia esse sistema de venda. Existia venda por catálogos e tudo mais. Mas o que ele teve? Ele teve uma visão criativa de futuro. Ele teve a capacidade de olhar para o futuro e identificar que algo muito extraordinário poderia acontecer e poderia se desenvolver. Ele somente utilizou da sua capacidade de fé, de aceitação, de um processo de trabalhar a sua mente positivamente. Tá? Isso nós vamos explicar mais para frente como lidar todo esse processo. E a partir daí, agiu. Ele simplesmente agiu. Foi trabalhando todo o processo, foi pulando as alternativas, foi pulando todas as dificuldades e foi se colocando em prática nessa possibilidade de resolver a situação. Não existia empecilhos, não existia qualquer impossibilidade para ele de resolver. Ele sempre superava, porque visão criativa de futuro. Outros itens que foram trabalhados aqui no Brasil. Algumas empresas simplesmente se reconstruíram, se refizeram. Sabe? Se nós colocarmos as empresas de fotografia, todas elas praticamente não tem como dizer que são empresas que tinham uma visão de futuro. Em todas as situações, em todas as características, a empresa só pensou no presente, não teve uma visão de futuro. O que ele fez? A imaginação sintética. Vamos pegar o que tem e vamos colocar alguma roupagem. Quando foi para ter uma visão criativa, eles não tiveram. Quando foi para desenvolver, inclusive aqui no Brasil, aquela visão de, veja bem, as máquinas fotográficas já não vão mais revelar fotos, já não vão mais fazer esse tipo de procedimento. Pararam no tempo. Simplesmente não conseguiram andar, não conseguiram se desenvolver. Então essa limitação de tempo, essa limitação do conhecimento, tá, fez com que eles saíssem do mercado, perdessem muito mercado, perdessem essa possibilidade. Então precisamos trabalhar muito bem trabalhado essa ideia de visão criativa.
Não que a visão sintética não possa ser utilizada, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, ela é sim utilizada, mas você precisa sempre evoluir. E como faz para evoluir? Desejo objetivo é o estado mental que serve para limpar a mente do medo, dúvidas e limites autoimpostos, abrindo assim um caminho para o estado mental conhecido como fé. O que acontece? Numa visão criativa, eu estou muito focado, eu preciso estar muito focado, eu tenho que ter uma obsessão positiva, saudável, mas uma obsessão pela minha ideia, que a minha ideia realmente vai dar certo. E a partir do momento dessa obsessão, eu consigo desenvolver, consigo trabalhar, né? A chave, anotem bem isso, a chave do processo de desenvolvimento está no subconsciente. Muitas vezes nós queremos entender, nós queremos aceitar, nós queremos fazer que as coisas funcionem exatamente de forma consciente e cognitiva. E o nosso cérebro não trabalha assim, nem sempre ele vai trabalhar com essa forma. Nós vamos trabalhar com outras características, com outros recursos, mas não somente com essa forma. Um desejo profundo e intenso é capturado pelo subconsciente e serve de base para a ação de maneira muito mais definida e rápida que um desejo comum. Essas frases que eu escrevi, tirada de alguns livros, tirada de alguns recursos, é uma frase que sintetiza muito o poder do nosso subconsciente, a capacidade que nós temos, não conhecemos e não colocamos em prática. A repetição de pensamentos cria hábitos, de pensamentos que estimulam a mente a trabalhar de forma inconsciente, com pouco esforço consciente. É isto que está dizendo aqui nesta frase. A repetição de pensamento cria hábitos. Nós precisamos ter e criar o hábito de repetir um pensamento. Quando nós queremos algo, queremos muito intensamente, obsessivamente, nós precisamos o que? Ter essa repetição. Porque só através da repetição nós vamos entender que tem algo que precisa ser projetado, planejado, e o nosso subconsciente é que vai fazer esse trabalho. Por isso que diz que nós não utilizamos nem 5% da nossa capacidade mental, porque nós não sabemos trabalhar. Você sabe como trabalhar a sua mente? Você sabe como desenvolver essa capacidade, essa habilidade toda? Vamos lá, algumas informações. Somente por disciplina, no processo de concentração de interesse e desejo, é que se consegue atingir os resultados. Disciplina, hábito. E para tudo isso eu preciso o quê? Desenvolver o meu motivo. Algumas características, vamos lá. Algumas características que eu tenho que ter para desenvolver a minha visão positiva de futuro, eu poder aplicar uma criatividade, pôr em prática esse processo de visão criativa. Como que eu desenvolvo esse processo? Nós começamos primeiro desenvolvendo um objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade? Qual é o seu desejo? A partir do momento desse desenvolvimento do seu desejo, o que você precisa? Estimular. Estímulo por foco até a obsessão. Vamos a um exemplo. Eu quero comprar um carro X. Esse carro atualmente não está à disposição para mim, financeiramente, talvez, enfim. É só um exemplo. A partir deste momento, o que eu preciso? Este processo de um objetivo. Eu quero comprar um carro. Carro da marca X, Y, Z, do ano, modelo, qualidade, recursos e tudo mais. O que eu vou fazer com essa informação? Eu vou estimular o meu cérebro, eu vou estimular o meu pensamento de forma obsessiva a encontrar uma solução. Nós acreditamos sempre que a solução está no processo cognitivo. E não é verdade. A solução está sempre no processo subconsciente que vem até o nosso cognitivo e nos traz uma resposta. Transformar o objetivo definido em plano definido, com esforço organizado e ação persistente. Essa é uma das características fundamentais. A partir do momento que eu tenho meu objetivo, a partir do estado que eu tenho um plano definido de como eu vou desenvolver esse processo, e eu tenho um esforço organizado e ação persistente, as coisas começam a fluir. Mas tudo bem, você me disse que eu precisaria de ter um pensamento, um foco obsessivo, tá? Para depois o subconsciente me dar essa resposta.
Sim, essa é uma das etapas. O objetivo definido, estímulo por foco até a obsessão, transformar o objetivo definido em um plano definido. Este cognitivamente você pode fazer. Este é um processo, né? Mastermind é um outro processo. O que dá para se desenvolver neste processo Mastermind? É o chamado mente mestra, é o chamado a pessoa que tem habilidade, que tem conhecimentos a mais. Então, nunca nós temos as respostas por sozinho. Nós precisamos encontrar profissionais, pessoas e nos conectar a essas pessoas para trabalhar e para habilitar novos conhecimentos. Todos aqueles profissionais, todas aquelas pessoas que desenvolveram, de alguma forma elas se conectaram com alguém. Elas fizeram contato, elas tiveram acesso a informações que elas não tinham. Então é muito importante esse processo. É muito importante que nós tenhamos um contato, que nós tenhamos pessoas que nós vamos seguir, tá? Capazes de desenvolver toda uma habilidade para nós. Então essa troca de experiência, troca de conhecimento, cursos, livros, vídeos e tudo mais, isso é fundamental. Precisamos urgentemente trabalhar esse processo para a gente desenvolver toda a possibilidade, né? Poder da fé aplicada, mais um item. Fé, não só dizendo sobre uma fé religiosa, mas uma fé nas situações. Uma fé nas condições em que eu tenho de acreditar. Tudo começa a partir da nossa fé. Tudo começa na nossa cabeça. Todo o processo, toda a informação. A própria imaginação criativa, princípios da visão criativa, sempre começa na nossa mente. Nós temos aquela possibilidade de desenvolver qualquer tipo de informação, qualquer tipo de conhecimento. Tudo que é produzido começa na nossa mente, começa na nossa visão criativa. Primeiro nasce dentro da nossa mente essa informação, uma ideia, um projeto, e depois, somente depois, é que esse produto, este serviço, ele vai entrar em prática, ele vai ser desenvolvido. A mente do homem é dotada de um poder que força o subconsciente a aceitar e agir a partir de desejos obsessivos que são definitivamente planejados. Então é o que eu tenho repetido sempre para todos aqui e vou reforçar. Tudo começa a partir da nossa mente. E se eu quero desenvolver alguma coisa, se eu quero adquirir, se eu quero produzir um produto, um serviço, adquirir um carro, seja qual for a minha ideia, qual que é o processo principal? Qual que é a base fundamental para isso? Eu tenho que ter um motivo. O motivo é o começo de todos os nossos desejos. Eu só consigo desenvolver algum projeto, eu só consigo alcançar o meu estado desejado ou algo que eu desejo efetivamente se eu tiver um motivo. Ninguém entra numa guerra se não tiver um motivo, ninguém compra uma briga se não tiver um motivo, ninguém entra num processo de adquirir algo se não tiver um motivo claro, tá? É claro que raras pessoas em compras comuns, triviais, né, vai lá, compra, faz, viaja e muitas vezes não sabe por que fez. Mas é muito importante perceber que o motivo é a nossa chamada geral para esse desenvolvimento. Se eu tenho um motivo, eu tenho capacidade de desenvolver esse processo. Um homem geralmente encontra o que está procurando, se dá ao desejo proporções obsessivas. Eu preciso ter essa obsessão, é necessário que eu tenha essa obsessão até que eu encontre uma solução. A nossa mente trabalha subconscientemente, quieta, sem nos avisar de absolutamente nada, todas as vezes em que nós temos um problema para resolver. Veja, o homem que treina a mente para criar ideias ou para dar às velhas ideias um uso novo e melhor, está bem adiantado no caminho para a independência financeira. É o que eu citei anteriormente. A imaginação sintética, as ideias antigas, você dar uma roupagem, agregando mais as ideias criativas, você certamente tem uma grande probabilidade de encontrar, de chegar ao seu sucesso financeiro. Isto faz parte de todo o processo de desenvolvimento pessoal. Então tem um caminho a ser trilhado, tem uma forma a ser desenvolvida. É claro que cada pessoa vai desenvolver de um jeito, mas sempre tem.
Sempre tem algo a ser trabalhado e desenvolvido dessa forma. No momento em que o homem começa a organizar seus pensamentos com o objetivo de se expressar por meio de palavras ou atos, ele põe sua imaginação para trabalhar. Isto é muito importante. Nós precisamos agir, precisamos colocar em prática todo esse processo. E a partir do desenvolvimento do motivo, da capacidade, da possibilidade de eu ter um motivo, ter um desejo obsessivo, o que eu preciso colocar em prática? E essas práticas nós conseguimos desenvolver através do que? Habilidades pessoais, desenvolvimentos pessoais e outras características e recursos que eu vou mostrar para vocês. A escassez, a fome, o risco de morte, dentre outros estímulos de necessidade, são fontes universais de inspiração para a imaginação. Quando nós dizemos assim, nós só conseguimos encontrar a solução meio ao caos, é como citar o exemplo da pandemia. Entramos no processo da pandemia desde o ano passado, estamos saindo, graças a Deus. Tá? Mas quando nós entramos no processo da pandemia, o que aconteceu? Todas as mentes que estavam envolvidas a desenvolver um processo de cura começaram a trabalhar, começaram a se desenvolver. Pelo menos essa é uma boa ideia, um bom processo. Né? Então, quando nós estamos em uma situação limite, de escassez, de perigo, de situação, é ativado um sistema de luta ou fuga, ou seja, a nossa defesa pessoal nos estimula a encontrar uma solução. E esse trabalho é o nosso subconsciente, porque conscientemente nós não temos às vezes conhecimento do que é essa informação, nós não temos habilidade de lidar com essa capacidade de desenvolver a solução de imediato. Nós precisamos trazer essa informação para dentro do subconsciente e por aí vai ser desenvolvido, vai ser dado novas habilidades para que a gente tenha essa abertura de conhecer novas tecnologias, novas formas de enxergar os problemas. Alternativas são abertas, alternativas são expostas e assim a gente consegue trabalhar outros processos. A faculdade da imaginação, como todas as faculdades mentais, pode ser desenvolvida pelo uso. É verdade. Muita gente fala assim, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, eu não sei como desenvolver, eu não sou criativo, eu não tenho inteligência. Isso não é verdade. Você pode sim desenvolver a sua imaginação criativa. Você pode ter a sua capacidade sim desenvolvida. Todas as faculdades mentais de um ser humano, ela pode ser desenvolvida e super desenvolvida. Vai depender do seu empenho, vai depender da sua condição e vai depender da sua disciplina. Mas que é possível, possa ter certeza. Porque as pessoas, elas têm as mesmas habilidades, as mesmas capacidades, porém, colocar em prática que é o grande diferencial. Essa é a grande possibilidade de você se diferenciar de quem tem a capacidade e não põe em prática, de quem não tem a capacidade e não põe absolutamente nada em prática. Só existe uma maneira satisfatória de induzir o homem a fazer o seu melhor, e é colocando diante dele um motivo suficientemente atraente para inspirá-lo a agir por iniciativa própria. Quer estimular o homem? Dê um motivo a ele. Quer incentivar uma pessoa a desenvolver algo? Coloque algo que seja realmente de grande valor, de grande valia para essa pessoa. E observe como, na maioria das vezes, as pessoas buscam, mas não buscam da forma correta essa informação. Porque elas perguntam assim, eu só vou atrás de alguma coisa se realmente for vantagem. Eu só vou comprar, só vou adquirir, só vou fazer um curso, só vou fazer qualquer tipo de desenvolvimento pessoal se eu tiver vantagem. E aí elas têm uma visão muito reduzida, uma visão muito limitada do que é a capacidade do ser humano. Então, se ele não consegue enxergar qual que é as habilidades dele próprio, se ele não consegue enxergar o resultado, não tem uma visão positiva de futuro que diga a ele, olha, pense, foque, planeje, execute, que você consegue desenvolver, ele precisa ter, antes disso, alguma coisa que diga para ele, olha, vai que dá certo. Mas essa crença tem que ser sua. Essa crença, ela deve ser sua, não pode ser de um terceiro.
Porque todas essas pessoas que desenvolveram a sua imaginação criativa, elas tiveram o quê? A autossuficiência, a habilidade de se desenvolver, o mastermind, criar o seu networking e acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu objetivo, ter aquela obsessão firme e pôr em prática. A persistência é que vai fazer a grande diferença. Você precisa agir, não pode ficar simplesmente observando e deixando as coisas acontecerem. Um homem que ajuda o maior número possível de pessoas a alcançar o sucesso é ele mesmo o maior sucesso. Eu gosto muito desta frase porque ela exprime bem o que nós temos aqui para fazer nesse circuito terrestre. Nós estamos aqui simplesmente para viver o dia e a noite e de repente partir, ou nós estamos aqui para compartilhar a nossa vida, para crescer e para contribuir também com o outro. Isso é muito importante, porque todas as pessoas que têm uma visão criativa, ela também tem essa capacidade de agregar valor e ajudar as outras pessoas e a desenvolver. Esse trabalho, ele é muito importante porque vai te dar a posição, vai te dar a característica de uma pessoa que não é pura e simplesmente egoísta. Que mesmo que você queira tão somente adquirir um bem, um produto, um serviço, um status, algo desse porte, somente através do seu network, somente através do crescimento e da contribuição, assim como muitas pessoas estão fazendo com você, hoje, nesta live, eu estou passando o quê? Informação, conteúdo para que você possa se desenvolver, para que você possa ter a habilidade e ganhar novas habilidades para você crescer e também contribuir no futuro. A mente em si mesma pode criar um céu de inferno e um inferno de céu. Esta frase é o que está dizendo sempre a seguinte característica: eu posso fazer da minha mente um ambiente extremamente produtivo, extremamente saudável, ou eu posso simplesmente acabar com toda e qualquer característica do ser humano. Eu posso simplesmente me detonar. Tudo começa e termina aqui. Se você tem essa habilidade, se você não tem talvez essa capacidade de pensar positivo, repense seus valores. Repense a forma que você está levando a sua vida. Veja como você consegue administrar. Veja como você está conseguindo atingir as suas metas e objetivos. E veja se isso está saudável, se está perfeito, se está possível ou se falta água. Falta mais alguma coisa a ser desenvolvida em você. Para nós alcançarmos um estado desejado, é preciso alguns critérios, algumas características. Separei algumas dessas que nós podemos falar. Primeiro, estou no meu estado atual, quero chegar a um estado desejado, seja qual for o meu critério. Se preparar eliminando todas as crenças negativas e limitantes. É fundamental que eu tenha para um desenvolvimento a eliminação de todas as minhas crenças negativas. A eliminação de todo o meu processo de desenvolvimento limitante. Tudo aquilo que me limita, tudo aquilo que me bloqueia, tudo aquilo que me prende, me trava, é preciso eliminar. E este processo é através do autoconhecimento, do processo terapêutico, através de coaching, tem uma série de recursos, leitura de livros e vídeos, ou seja, existem ferramentas, existem profissionais, existem técnicas e métodos para isso. O que não pode é ficar parado no tempo, achar que está tudo certo e nada mais vai resolver. O segundo item, conhecer suas competências. Como que você pode se desenvolver? Como que você quer se desenvolver saindo do estado atual, indo para o estado desejado, sem conhecer as suas competências, as suas capacidades? Será que você conhece plenamente as suas competências, as suas capacidades e as suas fraquezas? Pense nisso. Agregar mais conhecimento. Todo desenvolvimento diz respeito ao quê? Agregar sempre novos conhecimentos. Eu quero produzir, eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu preciso o quê? Adquirir novos conhecimentos. Esta é uma das práticas. Lives, cursos, vídeos, treinamentos, livros, palestras, workshops, todo o ferramental que nós temos hoje, uma vasta gama de produtos e serviços à disposição
para trabalhar esse desenvolvimento. Então nós podemos muito firmemente trabalhar em cima disto, mas tem que ter o quê? A persistência, tem que ter o conhecimento, tem que ter essa habilidade toda. E se eu não tiver alguma coisa me estimulando, se eu não tiver um motivo para me estimular, dificilmente eu vou entrar neste processo de aprendizado. Então eu quero desenvolver o meu aprendizado, vou atrás de novos conhecimentos, vou atrás de novas habilidades para que eu possa assim continuar no meu processo de evolução pessoal, no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Definir objetivos e um princípio de uma realização individual. Por que eu faço tudo isso? Para que eu quero tudo isso na minha vida? Sua vida está bem? Está tranquilo? Está tudo certo? Você está feliz com a vida que você tem? Está satisfeito? Ok. Riquezas, elas são criadas a partir de atividades, a partir de atitudes, elas são criadas a partir de diversas situações que nós temos na vida de trabalho, empenho e desenvolvimento. Se eu não tenho a criação de riqueza através do meu próprio empenho, provavelmente eu tive ou por ganhos extras, ou eu tive por situações adversas vindo de uma herança. Mas se uma riqueza é constituída através do meu trabalho, meu esforço, tenha certeza que por trás tem uma pessoa que se conhece muito, tantas as suas habilidades, tem um grande networking e tem muito conhecimento adquirido e colocando em prática. Algumas habilidades importantes para a pessoa se desenvolver é a habilidade do negociar. É fundamental que uma pessoa tenha essa habilidade. Seja negociar na venda de um produto ou de um serviço, seja negociar na compra de um produto, de um serviço, de um bem, você tem que ter essa habilidade. Tá? Essa habilidade para ter condição de negociar com uma pessoa sem que tenha atrito ou que tenha um mínimo de atrito. É a diplomacia na negociação. Nunca na imposição, nunca naquela condição do ganha e perde. Nós temos sempre que ter essa visão do ganha-ganha. Se eu ganhar, você precisa ganhar. Se você ganhar, eu também tenho que ganhar. Então essa habilidade ela precisa ser desenvolvida. Ela dá muita força e dá muita capacidade de desenvolvimento pessoal. Todo sucesso e todo fracasso são resultados das relações humanas. Pensa nisso. Tudo, absolutamente tudo que diz respeito ao sucesso e ao fracasso diz respeito às relações humanas. Então, qual é a principal habilidade que você precisa ter em um negócio? Você precisa ser expert em finanças? Talvez. Você precisa ser expert em tecnologia? Bem possível. Você precisa de quantas habilidades e quantos conhecimentos técnicos para administrar, para se desenvolver, para prosperar? Talvez uma infinidade deles. Mas o principal, o fundamental, é saber lidar com o ser humano. É saber fazer esse desenvolvimento pessoal. É ter essa habilidade de negociação, essa relação com outro ser humano. Se você não tiver essa habilidade de lidar com o ser humano, dificilmente você vai conseguir prosperar de uma forma plena, desejada e uma forma constante. Tem uma frase do Sócrates que eu gosto muito, trouxe aqui para vocês. A sabedoria adorna a riqueza e suaviza a pobreza. Isso é muito importante. Isso é de uma extrema valia, porque nós ficamos atrás do conhecimento, e o conhecimento, sim, é poder em potencial, mas a sabedoria ela é fundamental. Nós desenvolvendo e aplicando a sabedoria, podem ter certeza que o resultado vem e vem em grandes proporções. Tudo tem seu preço e o universo inteiro é organizado de forma com que esse preço tenha que ser pago. As riquezas materiais, como todas as outras formas de riqueza, são resultados da iniciativa pessoal, expressa por meio do princípio de fazer esforço extra. Quando que eu consigo me desenvolver? Como que uma pessoa consegue chegar ao estado desejado? Quando ela consegue chegar naquele ápice?
O que ela fez de mais? Além de todos esses atributos em que eu citei no vídeo no começo, o que mais essa pessoa tem? Ela tem o chamado de fazer, o princípio de fazer um esforço extra. É preciso fazer sempre um algo a mais, fazer um plus. Fazer o que todos estão fazendo nada mais é do que buscar o mesmo resultado que os outros estão fazendo, que estão obtendo. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Isso é inquestionável. Einstein já dizia sobre isso. É insano querer resultados diferentes, buscando condições e buscando atitudes ou tendo atitudes iguais. Mude suas atitudes que você vai mudar os seus resultados. E é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver a sua habilidade, para desenvolver as técnicas, para desenvolver a sua capacidade pessoal de ter esse conhecimento, de adquirir essa nova habilidade de conhecimento, de adquirir um cabedal, de criar um network, de se desenvolver. Nós somos seres humanos feitos para desenvolvimento. Não cabe a nós ficar parado e travado no tempo. Nós temos habilidade, capacidade e possibilidade de desenvolver as nossas competências. Vamos ficar parado aqui? Vamos esperar a vida passar? Vamos fazer como aquela música, deixa a vida me levar? Ou nós vamos nos desenvolver, vamos aplicar as habilidades e vamos sair do nosso estado atual para chegar no estado desejado, um estado de merecimento. O progresso mais substancial se baseia na visão de longo alcance. Quando você tem uma visão bem de longo alcance, aquilo que eu desejo lá no futuro, hoje talvez não seja importante o como você vai chegar, o como você vai fazer, mas sim quando isso tem que ser planejado, o motivo específico. Do restante, lembre-se, deixe o seu subconsciente trabalhar. Obsessão no pensamento, obsessão na atitude, depois planeje, faça o esforço pessoal extra, pode ter certeza que o resultado vem. Duas coisas são essenciais para o desenvolvimento e uso da visão criativa. Uma delas é a disponibilidade para trabalhar, e a outra é o motivo definido suficiente para inspirar o indivíduo a fazer um esforço extra, com a correta atitude mental. Percebe? Duas coisas são essenciais para a visão criativa: disponibilidade para trabalhar e o motivo. Se eu tenho um motivo na minha vida, se eu tenho um motivo que eu quero atingir, eu quero um objetivo claro, muito bem detalhado, com riquezas de detalhes, se eu tenho a disponibilidade para trabalhar, se eu tenho alguém com quem eu possa modelar, isso é muito importante também. Se eu tenho alguém para modelar, e modelar não é copiar, você desenvolver através de uma pessoa que já gerou sucesso, através de uma pessoa que já demonstrou resultados, é óbvio, todos os grandes profissionais, todas as pessoas que se desenvolveram também modelaram um grande profissional, também modelaram uma pessoa de sucesso. Então, se você tem essa habilidade, se você tem o motivo, tem a disponibilidade de trabalhar, tem essa modelagem e conhece e sabe as ferramentas de como aplicar, pode ter certeza que a sua visão criativa de futuro vai funcionar e você vai atingir os seus objetivos. Eu tenho mais um tempinho aqui da live e eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. Dentre todas essas que eu falei, hoje nós trabalhamos sobre a visão criativa de futuro, né? Tivemos falando sobre a imaginação sintética, a imaginação criativa que nos dá a habilidade de desenvolver novos produtos e serviços, é onde as soluções são encontradas. Vamos falar mais para frente sobre o pensamento organizado. Na próxima live eu vou falar sobre o pensamento organizado. Esta parte da live ela diz respeito a uma prática
juntamente com toda essa teoria da visão criativa, de como nós vamos colocar efetivamente em prática a nossa visão positiva de futuro. Como que nós vamos começar efetivamente a desenvolver a nossa habilidade pessoal para atingir o nosso resultado, a nossa visão de futuro, para atingir o nosso objetivo. É colocar às claras o motivo pelo qual eu quero adquirir um produto, um serviço, um bem, uma casa, um trabalho, uma viagem, seja o que for. Tudo aquilo que eu desejo, eu posso. Eu só preciso encontrar a forma correta, eu só preciso ter as habilidades corretas, eu só preciso ter todas as características e atitudes necessárias com disciplina, com muita discrição e o trabalho intenso, obsessivo, constante, que certamente eu vou atingir esse objetivo. Então a próxima live será sobre pensamento organizado. E a última live dessa etapa, dessa jornada, é a atenção controlada. Nessas duas próximas lives nós vamos já colocar em prática. Então você que assistiu a live hoje, teve conhecimento, teve um pouquinho do que é conhecimento da uma visão criativa, essas características todas que são necessárias, você começou a tomar consciência, começou a ter um conhecimento de como desenvolver-se. E a partir das próximas nós vamos o quê? Colocar em prática este processo. E eu tenho certeza que colocando em prática, depois da terceira live, a partir da segunda live, que é o pensamento organizado, e a terceira live, atenção controlada, eu tenho certeza que você conseguirá resolver muitas questões na sua vida que diz respeito ao desenvolvimento pessoal e profissional. No meu trabalho como coach integral sistêmico que eu sou, eu desenvolvo muito esse trabalho na parte do desenvolvimento pessoal e profissional. Muitos profissionais autônomos, pessoas que trabalham diretamente numa empresa, querem desenvolver pessoalmente, mas não sabem por onde começar. Sabe qual que é o trabalho de um coach? O coach talvez não é aquele profissional que saiba exatamente o que você tem que fazer. Porque da sua vida, das suas necessidades, da sua intenção de se desenvolver pessoal e profissionalmente, somente você sabe. Mas o que o coach trabalha neste processo? Ele trabalha as suas habilidades, nós temos as ferramentas, nós temos as técnicas e os conceitos de como te levar do seu estado atual, aqui, no seu estado atual, para o seu estado desejado, exatamente neste ponto. Então, de onde eu estou, para onde eu quero chegar, é exatamente o que nós auxiliamos, nós desenvolvemos. Esse é o trabalho do verdadeiro coach. E eu, como psicólogo, consigo trabalhar em todos esses processos, consigo trabalhar em todas essas habilidades. Então, de onde você está até onde você quer chegar, toda essa maratona, toda essa caminhada, nós conseguimos trabalhar o quê? Colocando ferramentas da forma correta, mas quem desenvolve essa habilidade, quem põe na prática, por isso que a atitude, a ação, ela é fundamental, exatamente você. Então, quem quiser trabalhar e se desenvolver, aproveite muito esse vídeo, que vai estar já disponível no YouTube a partir de amanhã. A próxima live eu vou avisar a todos quando vai ser, para informar a respeito parte do item, o segundo item, que é o pensamento organizado, e o terceiro, atenção controlada. Tá? A partir deste momento, então, vocês já vão poder estar se desenvolvendo com este processo. Outra parte muito importante no meu processo de coaching é o treinamento sobre a palestra O Poder da Ação. Eu já estou habilitado e sou ministrante da palestra O Poder da Ação, dentre outras palestras que eu já ministro nas empresas e pessoalmente. Então, a partir de fevereiro deste ano, de 2021, já estarei disponibilizando as palestras. Vou criar uma live, vou montar uma live também para demonstrar a todos o que é o poder da ação, que é uma outra ferramenta extraordinária de trabalho e desenvolvimento. E a partir de então, podemos aplicar um curso. Este curso pode ser online,
Este curso pode ser presencial, com a redução mínima de pessoas, de 20 pessoas. A gente tem a disponibilidade, tem estrutura e recurso para tudo isso. Então nós vamos colocar tudo isso à disposição de vocês. No Instagram, como no YouTube e tenho também no Facebook um canal chamado Fala Terapêutica. Fala Terapêutica foi criado ano passado, onde eu desenvolvi um podcast para quem gosta de trabalhar mais com áudio, para quem gosta de ouvir, né, esses áudios. Então eu tenho um podcast que você pode acessar através do Spotify, do Deezer, qualquer outro aplicativo de som, música normal. Neste podcast ele tem uma série de informações e programas, inclusive este vídeo, esta live vai estar disponibilizada também no podcast. Muitas vezes você não consegue assistir pelo YouTube, não tem acesso, não quer ficar visualizando, mas quer ouvir todos os nossos áudios. Então, semanalmente eu vou postando, né, lá no podcast todo este material. O YouTube vai estar disponibilizando também este vídeo, assim como os outros, tá? No Facebook. E eu tenho também uma conta do Telegram, do Fala Terapêutica também. É @Fala Terapêutica. Tanto para o podcast, como para o Instagram, para o YouTube e para o Facebook. A conta do Telegram, eu vou criar um grupo VIP, somente das pessoas que estão interessadas em desenvolver, em aplicar mais o seu conhecimento, em ter o desenvolvimento da sua habilidade pessoal. Aí neste grupo VIP, que eu vou autorizar somente as pessoas que entrarem neste processo, tiver esse interesse, lá eu vou disponibilizar mais algumas ferramentas, mais alguns produtos, mais alguns serviços, informações, conhecimentos. Vou disponibilizar e-books e alguns vídeos exclusivos para essas pessoas. Tá? Então, esse material não vai estar disponível ao público geral. Vou informar a todos que tem esse material, que tem esse grupo. Então, para quem vocês conhecem, podem fazer essa comunicação. Vou divulgar esses dados também na live, vou divulgar em todos os meus canais para que vocês tomem conhecimento. Então, o Fala Terapêutica nós temos no podcast, vocês podem ouvir. O Fala Terapêutica nós temos no YouTube, vai ser agregado várias ferramentas e eu espero vocês lá seguindo, tá? Indiquem, façam a indicação, sigam-nos lá dos nossos canais e vamos trabalhar esse desenvolvimento pessoal para todos. Porque uma frase eu adquiri na minha vida a partir do momento em que eu me tornei um profissional da área de saúde, um profissional da psicologia. Eu coloquei como base, como referência na minha vida, uma frase que eu acho muito fundamental. E a frase é assim: fui encontrar o sentido da minha vida ajudando as pessoas a encontrar o sentido das suas. Quero agradecer a presença de todos, muito obrigado e até a próxima live.